Vamos lá. Meu nome é Pedro Henrique Rocha Barros. Eu estou fazendo a lista do vídeo das resoluções das questões de transferência de calor. Eu fiz tudo à mão, mas passei para escaneado para o computador para ficar mais fácil de apresentação junto com o mouse e para ter os slides também para poder ler os enunciados. Então vamos lá. Lembrando que as questões não podem ser sequenciais, então eu comecei na 616. Tá, em um tanque solar, a absorção da energia solar pode ser modelada como geração de calor aproximada por exponencial da geração, exponencial de zero, exponencial de menos bx, onde exponencial de zero é a taxa de absorção de calor na superfície superior por unidade de volume e b é uma constante. Obtém a relação da taxa total da geração de calor na camada de água da área da superfície A e espessura L no topo do tanque. Então, a partir da equação do 2,5 do livro, a taxa total de geração de calor em um volume médio é essa equação aqui. Logo, esse Gzinho ele é igual ao nosso exponencial da geração de calor, que vai ser igual a exponencial de zero, exponencial elevado a menos bx. Logo, a gente substitui no Gzinho e a gente chega nessa equação aqui. Agora, a nossa integral está em função do volume. O volume vai ser a área pela variação de x. Logo, a gente substitui os termos e troca. E agora a gente faz a integral desses valores. A gente faz uma integral em função de dx variando de L a zero. Então, integrando, a gente chega nessa equação que está descrita aqui do lado, e a gente só botando em evidência alguns termos e reorganizando, a gente chega na exponencial de zero vezes área dividido por b, 1 menos exponencial de menos bl sobre L. É como exponencial elevado a zero, ela é 1, eu coloquei aqui 1 e botou esses termos em evidência. Próxima questão. Questão 220. A partir do balanço de energia em um elemento de volume retangular, deriva a equação de condução de calor unidimensional transiente para uma parede plana com condutividade térmica constante e geração de calor. Sem geração de calor. Então, a gente tem a equação do balanço de energia correspondente. A gente sabe que Qx menos Qx mais ΔX mais o Ezão da geração do elemento e o delta Ezão do elemento sobre a variação do tempo. A gente faz a alteração da quantidade de energia e da taxa de calor do elemento. E aí aqui a gente só abre os termos, né? O delta Ezão do elemento, ele vai ser igual ao ρ a dxc sobre ttzinho mais delta t menos ttzinho. E o Ezão do elemento, ele vai ser igual à geração de calor vezes o volume do elemento. E esse volume vai ser igual à área vezes dx. Agora, colocando o balanço térmico e reorganizando e dividido por A ΔX, a gente chega nessa equação. Agora, essa equação nós adicionamos os limites e os limites dessas funções vão ser igual a dxq, dq sobre dx e o da temperatura é dt, tzinho. A gente só substitui nessa equação e a gente chega nessa de baixo. Eu não coloquei na de cima porque eu já tinha colocado a resposta e esqueci de fazer a continuação, mas estou fazendo agora. Como a gente só substituiu, agora a gente substitui o que por KADT dx, que foi o que eu fiz aqui no passo seguinte, tudo isso em parênteses. Logo, agora a gente só aplica as condições que ele havia falado no texto, que é sem geração de calor, isso significa que é zero. A gente fala que K é constante, então ele vai sair para fora da equação, do parênteses, e o A ele é constante, então corta, corta. Logo, a gente tem essa equação aqui em cima, dx, d dx, dtzão dx, sobre PCK dt, dtzinho. E depois só faz mais uma reorganização e fica 1 sobre alfa. Esse 1 sobre alfa é o inverso dessa parte aqui. Logo, essa é a equação final. Próxima equação. Próxima atividade, 2,26. Considere um meio cuja equação da condução de calor na forma mais simples é essa equação aqui que está descrita. E ele pergunta: a transferência de calor é permanente? A transferência é unidimensional, bidimensional, tridimensional? A geração de calor no meio? E a condutividade térmica do meio é constante ou é variável? Tá, então primeiro é permanente, pois não tem variação de temperatura no meio, logo essa região onde deveria ter a parte da equação ela é zerada. Unidimensional, pois só está em função de R, como vocês podem ver aqui.
Tem sim geração de calor, pode ser dado pela letra que a gente viu aqui, da geração de calor. E no caso, K é variável, pois está dentro do parênteses. Se fosse constante, estaria fora junto com a geração de calor aqui. Próxima equação. Ele considera um container esférico de raio interno e raio externo, R1, R2 e condutividade térmica K. Ele pede para expressar as condições de contorno desse container esférico. E ele pede para os seguintes casos as condições de contorno: temperatura específica de 50 graus, fluxo do calor específico a 45 watts por metro dividido por metro quadrado em direção ao centro e a convecção para o meio em temperatura ambiente com coeficiente de transferência de calor. Lembrando que esse container esférico é unidimensional permanente, em regime permanente. Vamos lá. Então, para calor específico ou temperatura específica, a gente tem que TR1 vai ser igual a 50 graus. Agora, para a condição do fluxo, a gente vai ter que o Qzinho vai ser igual a menos Q delta T de R1 sobre DR, que vai ser igual a 45 graus. Isso é por causa do sentido do fluxo. E utilizando a condição de calor específico e condução e convecção, a gente tem que a fórmula do fluxo de condução vai ser igual a KdT sobre R1 sobre dx, e a outra fórmula também é H sobre T R1 menos T infinito. E isso vai ser igual a KdTzinho dt de R1 sobre dx, que vai ser igual a H de TR1 menos o T ambiente. E lembrando que esse fluxo é igual à transferência de calor dividido pela área. Próxima questão e última do dia 1. Considere a panela de aço usada para ferver a água em um fogão elétrico. Tá, aqui ele passa algumas condições e pede para a gente considerar que a transferência de calor da superfície superior do fundo da panela para a água ocorre por convecção com coeficiente de transferência de calor H. E considerando as condições de condutividade térmica constante de transferência de calor unidimensional, expresse a formulação matemática da equação diferencial e condição de contorno. E ele fala que o regime também é permanente. Então, para uma parede plana de um calor unidimensional, a gente vai considerar essa equação aqui. Agora a gente já aplica algumas condições. A área ela é constante, então a gente já corta. Ele não fala sobre a geração de calor, então a gente vai negligenciar e cortar ela, chegando somente nessa parte da equação. Agora tem outras condições, ele fala que o K é constante, então posso jogar para o lado de fora da equação. E a gente sabe que o regime é permanente, como descrito no texto. Então, dtzão sobre o dtzinho é igual a zero. Então, toda essa região vai ser zerada e essa vai ser a nossa equação diferencial final. E algumas condições de contorno. No caso, K do dt0 sobre dx vai ser igual ao fluxo, que é igual a 38.808 watts dividido por metro cúbico, metro quadrado, né? E o K vai ser igual do TR1 sobre dx vai ser igual a H de T1 menos o T específico. Essas foram as equações para o dia 1. As equações não, essas foram a resolução dos exercícios para o dia 1. Fazendo as questões do dia 2 agora, 5 questões. Então vamos lá, ele pede para a gente calcular para expressar a equação diferencial e as condições de contorno para a condução do calor através de um fio, obtenha a relação da variação da temperatura no fio, resolvendo a equação diferencial, e se determine a temperatura na linha central do fio. No caso aqui é um, um longo fio de resistência que está sendo usado para ferver água em atmosférica. E aí ele pede para a gente calcular todas essas questões e as características que estão para o cálculo estão descritas no texto. Estão descritas no texto. Então, primeiro a gente vai já usar a equação unidimensional cilíndrica geral, e é essa aqui. A gente já aplica as condições de regime permanente de condutividade, chegando nessa equação. E aí a gente tem as condições de contorno que são geradas, dt0 sobre dr igual a zero, e menos k de tr0 sobre dr igual a h de tr0 menos t ambiente. Agora a gente vai achar as constantes. Então, primeiro a gente integra essa função daqui e a gente chega nessa equação. Como é uma integral sem os limites, a gente gera uma constante. Agora, aplicando a primeira condição de contorno e colocando r igual a zero, a gente descobre que C1 é igual a zero. Logo, a gente vai integrar essa equação, que é essa daqui, só que simplificada e arrumada, e a gente vai chegar na segunda integração para achar C2.
Agora a gente aplica a condição de contorno daqui e joga essa função de TR como TR0 nessa equação. E aí depois a gente só isola C2 e depois joga dentro de novo no TR, gerando assim essa equação. Na C é só colocar os valores e isso chegou em 125,08 graus Celsius. Próxima equação, 3,19. Ele pede para calcular a transferência de calor e a resistência. No caso, ele pede aqui, ó, determine a taxa de transferência de calor permanente através de uma janela de vidro e a temperatura de superfície quando o quarto é mantido a 21 graus. No caso, essa é uma janela que está a temperatura ambiente, vidro, área estagnado e vidro, e a temperatura externa. E aí, beleza, você calcula cada R de acordo com a sua equação. A gente tem o R interno, e aí ele vai dar 0,027. O R do vidro, que vai dar 0,01. O R do ar estagnado, que vai dar 0,128. E o R externo, que vai dar 0,011. A gente tem as temperaturas ambientes de 21 e -5. E agora a gente tem que calcular o R total, que vai ser a soma das resistências. E aí vai dar 0,168. Agora a fórmula da transferência de calor é essa. E substituindo os valores, a gente chega a 154,76 watts. Agora ele quer que a gente descubra a temperatura em 1 quando a temperatura ambiente for 21 graus, utilizando a resistência do ambiente. Logo, você só isola T1 e aí substitui aos valores que você já tem e que você descobriu. E aí você chega a 16,8 graus. A questão 3,35. Ela pede para determinar a espessura mínima de isolamento de fibra que deve ser utilizado na parede a fim de evitar condensação na superfície externa. E aqui estão os valores da equação. E aí, no caso, é uma equação que a gente tem duas folhas de metal e um isolamento. E a gente tem o H externo e o H interno também. Aqui é a nossa rede, a gente tem o nosso R externo que deu 0,111 centímetros Celsius por watt. A gente tem um R1 e R3 que é o de metal e ele deu 0,00006. A gente tem um R2 do isolamento e o R1 que deu 0,25. Agora a gente calcula a transferência de calor para 20 graus. Então a gente vai ter essa fórmula e aí gera 36 graus, 36 watts. Descobrindo isso, agora a gente usa na mesma fórmula da transferência, só que vai ser igual a ambiente 1 menos ambiente 2, pela resistência total. Aí basicamente a gente isola o nosso I e resolve a equação. No nosso caso a gente tinha achado que era 36, também só substitua e aí a gente acha o valor de 0,875 centímetros para o isolamento, atender às condições que ele quer, né, no exercício. Agora na questão 3, mesma coisa. Mesma coisa não, ele pede para determinar o erro envolvido pela resistência térmica total da placa e as condutâncias térmicas de contato são ignoradas. Logo, a gente vai ter os R de contato, o R da epóxi, o R do carbono. E aí, beleza, a gente tem que calcular. O do epóxi, do carbono, aqui está errado, deu 2,10 a -6. O do epóxi, e aqui também está escrito errado, deu 0,0267. R1 é igual a R3, que é igual a epóxi. E o R do contato, que deu 0,00016. R total é a soma das resistências. E aí a gente tira o erro, que vai ser duas vezes o R do contato pelo R total vezes 100, dando 0,59% de erro. Próxima equação. Ou próxima questão. Aqui ele tem um reservatório esférico e ele pede para determinar, no final das contas, a taxa de transferência de calor para a água gelada do tanque e a quantidade de gelo a 0 graus que derrete durante o período de 24 horas. O calor da fusão da água na pressão atmosférica é tanto. E ele fala, vale lembrar que ele fala que a transferência de calor entre as superfícies externas do tanque e os arredores sofrem convecção natural e radiação, no caso. Então a gente vai ter resistência de radiação e de convecção em paralelo. Mesma coisa, a gente tem que resolver as resistências. Então aqui dá 6,10 a -15, a de condução dá 44,44.
A de convecção 2 dá 49,10 a quinta. E a de radiação, primeiro a gente descobre o nosso H. E aí é só usar essa fórmula. Substituindo os valores, chegamos a 5,59. Substituindo, temos 88. E aí, como está em paralelo, vai ser a soma desses dois aqui. Um sobre a resistência equivalente vai ser a soma de 1 sobre 1 mais 1 sobre outro. E aí o R equivalente vai ser 31 vezes 10 a menos 5. O nosso R total vai ser a soma dos dois em série mais o conjunto do paralelo, dando 37 por 49. Kelvins por watt, no caso aqui. E a transferência de calor vai ser a T da sala, T da superfície, o TS mais o T do entorno, pelo R total, que dá 66.668 watts. No caso aqui, depois ele pede para calcular para a gente descobrir o nosso TS, então a gente já tem as fórmulas por essa equação, e aí é só isolar e a gente chega a 277,23 kelvins. Aqui a gente vai ter a taxa de transferência vai ser igual a taxa o calor vai ser a taxa de transferência pelo tempo, e aí a gente chega em 5.768 joules, e aí isso vai ser igual a m do gelo mais o H que ele te dá, o HF, e aí você acha só o m do gelo. E aí, só substituindo os valores que você já tem, você tem 17.261 quilogramas que foi derretido durante o período de 24 horas. Começando as questões do dia 3. Então vamos lá. A gente tem esse tubo de diâmetro interno e externo. Ele tem condutividade e ele é ligado entre flanges com espessuras que é dada no texto. Ele pede para a gente considerar a superfície interna do tubo mantida em um valor constante a 150 e, dadas essas características e mais que estão descritas nas imagens no texto, determine a temperatura na base da flange e perda de calor através do flange. Então, beleza. A gente tem as partes anotadas da flange do tubo, então a gente sabe que o transferência do tubo é igual à transferência da flange. A gente tem toda essa equação e essa equação para a flange. Então, vamos começar primeiro para a flange. A da flange a gente tem que descobrir a área da flange, então vai ser esse aqui. E a gente tem que descobrir o raio do círculo, né? Esse raio aqui. Então, ele vai ser igual a 0,55 e o Tzinho que vai ser igual a 0,25, gerando uma área final de 0,151 metros quadrados. Agora, a gente também tem que descobrir o nosso TB, que a gente não tem. Então, o TB vai ser igual a essa fórmula aqui, e aí substituindo os valores, a gente chega num TB de 148 graus Celsius. Aí, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer o L e aí achar os valores de QC. Achando o valor de QC, a gente acha o valor do nosso N. E aí, basicamente, você tem o calor, que vai ser de 18,01 watts. O calor da flange que ele quer. A outra questão é a questão 5. Ele considera uma batata quente no prato. A temperatura da batata diminui em 4 Celsius durante o primeiro tempo. Queda da temperatura durante o segundo minuto vai ser inferior ou igual a 4 graus Celsius. Por quê? Então, a queda da temperatura da batata durante o segundo minuto será inferior a 4 graus Celsius, uma vez que a temperatura do corpo será aproximada assintoticamente da temperatura do meio circundante e, portanto, muda rapidamente no início, mas levemente mais tarde. E também isso vai bater com a figura 4.3 que é mostrada no livro. Próxima questão. Uma tartaruga de madeira com as condições tem 10 centímetros de diâmetro e está inicialmente na temperatura de 25 graus e é exposta a gases quentes de 600. Na ladeira com coeficiente de transferência de 3,6, considerando a temperatura da ignição da matéria de 420, determine quanto tempo demora para que a tartaruga inflame. Então, com algumas condições: condição de calor unidimensional,
propriedades constantes, coeficientes de transferência constantes e uniforme. Primeiramente, cálculo do número de Biot. Ele sabe que não é aglomerado, então a gente usa a tabela para achar o lambda 1 e a área 1. Então, usando a tabela também 4,2 e 4,3 para o número de Fourier, a gente tem essa equação e aqui você só substitui os valores. Substituindo os valores, a gente chega no t igual a 0,0722. Então, como o t é maior que 0,2, logo a gente também pode aproximar o primeiro termo, que o tzinho vai ser igual ao esse t, diferente aqui, de r0 ao quadrado por alfa. E aí a gente tem que o tempo vai ser de 141,1411 segundos. Próxima equação. Ou próxima questão. Aqui a gente vai ter um eixo cilíndrico de aço inox de 35 de diâmetro, deixa uma estufa a uma temperatura de 500 graus Celsius e esfria lentamente a câmera a 150 com coeficiente médio e transferência de calor por convecção a 60. Determine a temperatura no centro do eixo após o início da temperatura de resfriamento. E além disso, determine a transferência de calor por unidade de comprimento durante esse período. Então vamos lá, a gente tem todas essas informações. Primeiro a gente tira o número de Biot. Ele não é aglomerado e a gente vem para o número de Fourier. Logo, a gente já tira a aproximação do primeiro termo, que vai ser esse aqui. Agora, a gente vai usar a tabela 4,2 para interpolar A1 e lambda 1. Então, a gente tira e aí joga os valores nessa equação aqui. E a gente acha nosso TR0 de 1.200 segundos, que é 485. Depois, a gente vem para a nossa parte 5, que é calcular o Amax. E aí a gente calcula ele aqui e a gente chega no ml de 760. E depois disso, a gente calcula também o Amax daqui, que gera 1.293 ks por m. E também a gente usa a tabela 4.3 nessa parte aqui para calcular o J1 de lambda 1. E aí a gente tem 0,463. Logo, a gente usa a fórmula do A, e aí a gente chega num A de 22.552,59 kJ por metro. E agora, a última questão do dia 3, a quinta. A gente tem uma batata com diâmetro tanto, com a temperatura inicial a 25 graus e vai ser resfriado por ar refrigerado a 2 graus por uma velocidade x com um coeficiente médio de temperatura do calor de 19. Aí ele pergunta, determine quanto tempo leva para a temperatura central das batatas cair a 6 graus. E além disso, determine se alguma parte sofrerá congelamento durante o processo. Então, beleza, número de Biot primeiro. Já não é um sistema aglomerado. Aí a gente parte para a tabela 2 para a fórmula de Biot, dessa daqui, descrita. E é 1,104. Logo, a gente vai interpolar para achar o lambda e a área e a gente chega nesses valores. Agora, no centro da esfera, para t 6 igual a 0, a gente tira o θ da esfera. E aí a gente que vai ser igual a esse valor aqui e vai ser igual a esse t de lambda, portanto. E aí a gente tira o θ da esfera, que é 0,1739, e esse t que é de 0,7532. Como ele é maior que zero, a aproximação de um t é logo a solução da aproximação de um termo. Não, quer dizer, a solução ela vai aproximar de um termo, logo esse erro global será maior que 2%. E aí o tempo vai ser igual a esse tr ao quadrado sobre o alfa, e aí vai ser igual a 5 segundos, 5.214 segundos. E para o congelamento da superfície, a gente tem que fazer o θ por essa fórmula aqui. Substituir valores jogando, a gente vai ter o θ igual a 10,25, que é igual a TS menos 2 sobre 25 menos 2. E o TS vai ser igual a 4,3. Portanto, não há congelamento da batata. E aí são as 15 questões da lista do exercício.